Querido Deus, precioso e amado Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, Pai, para o Teu serviço. E, Senhor, temos nos alegrado nessa noite, Pai, por meio dos hinos, Senhor. A Tua igreja tem tido já um momento de regozijo, Senhor. Agora, ó Deus, nos aproximamos da Tua santa e eterna palavra, com a reverência, Senhor, com o temor e o tremor, como disse o apóstolo Paulo, e pedimos, Senhor, que o Senhor venha e fale a cada coração nessa noite, que possamos sair daqui melhores, Senhor. Deus, o Senhor aperfeiçoa a sua igreja por meio da palavra, Pai, e pedimos que a palavra possa agir em nossos corações nessa noite. Ajuda cada um de nós, Pai. Pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja exaltado, Pai, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e que o Teu poder, Senhor, possa se manifestar em nosso meio nessa noite, em liberdade, Senhor. Que o Senhor possa tratar com cada um dos Teus filhos nessa noite, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus continue abençoando, irmãos. Amém. Estamos felizes na presença do Senhor. Graças a Deus, né? Cada dia é uma oportunidade que Deus nos concede para nós vivermos para Ele. E graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de virmos e adorá-lo nessa noite. Amém? Vamos ler a palavra, livro de Deuteronômio, capítulo 10. Estou um pouco gripado ainda, a voz um pouquinho rouca, mas vamos fazer o melhor aqui para o Senhor. Deuteronômio 10, versículo 12. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra então. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém? Amém. Podem se assentar, irmãos. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu gostaria, irmãos, de meditar um pouco nessa noite. Aqui, eu dei um pequeno título. Coloque todo o teu coração e a tua alma a serviço de Deus. Coloque todo o teu coração e a tua alma a serviço de Deus. E apenas como um subtítulo seria sobre sinceridade. Eu estava lendo essa mensagem, Todas as Coisas, essa que veio agora por último, né? E eu peguei algo muito precioso aqui, pude aprender com o profeta, e eu creio que é disso que se trata, né? Nós aprendermos a cada dia como nós sermos melhores cristãos, né? Como servir melhor a Deus na nossa caminhada. E eu estava me lembrando, certa vez eu ouvi uma mensagem muito, muito impactante, creio que alguns irmãos aqui também ouviram. Pastor Wilmer pregou há muitos anos sobre esse tema, sinceridade.
Mas é um tema que ele é fundamental, irmãos. Eu estava pensando, é algo fundamental para o cristão, é a sinceridade. E eu busquei o significado da palavra sinceridade, e ela tem a sua origem ali entre o povo, os romanos. Diz que tem duas histórias que se conta sobre a origem da palavra sinceridade. E ela significa sine cera, ou sem cera. Por quê? Porque a primeira história diz que os romanos eles faziam certos vasos com um determinado tipo de cera, uma cera especial. E quando aquela cera ela era de boa qualidade, ela era uma boa cera, aquele vaso ficava tão transparente que a pessoa podia ver os objetos dentro dele. E assim é uma pessoa sincera, ela é uma pessoa transparente, ela é uma pessoa que as pessoas podem confiar. E a outra história que se conta sobre a origem da palavra sinceridade também é que os romanos faziam determinadas esculturas de mármore. Só que em algumas esculturas ficavam alguns defeitos, algumas imperfeições, algumas rachaduras. E alguns escultores, eles tapavam aquelas rachaduras com um certo tipo de cera. E então eles diziam que a boa escultura, realmente de qualidade, ela não tinha cera. Ela era sine cera, ou era sincera, né? Mas dito isso, irmãos, eu estava pensando, para começar, nós temos que ser sinceros. O primeiro passo da vida cristã, quem poderia me dizer qual é o primeiro passo da vida cristã? O arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo da vida cristã. Pedro, no capítulo 2 de Atos, disse, quando aquelas pessoas, ouvindo o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, o profeta de cerca de 15 minutos, Pedro pregou. E aquilo trouxe uma condenação sobre aquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra pregada por Pedro. E eles disseram, o que faremos, varões, irmãos? E aí então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas veja, o primeiro passo é o arrependimento. Agora, esse arrependimento ele precisa ser sincero. E disse o irmão Branham que um arrependimento com lágrimas, ele barra o juízo de Deus. Então veja, um arrependimento sincero, ele barra o juízo de Deus. Eu falava ontem mesmo com um colega ali, e ele me perguntou, ele disse, uma pessoa que mata outra pessoa, tem perdão? E aí então eu parei e eu disse para ele, se houver um arrependimento real, sincero, a ponto daquilo causar dor no coração da pessoa, a ponto de que se ela pudesse voltar atrás e não fazer, nunca ter feito aquilo, havendo um arrependimento sincero, há perdão para ela. Eu disse, não há pecado que não haja perdão, com exceção do pecado contra o Espírito Santo, que é chamar a obra de Deus de espírito imundo. Fora isso, não existe pecado sem perdão. Porque nós temos um sangue eficaz, um sacrifício perfeito, que perdoa todos os pecados. Mas para começar, a pessoa tem que vir em sinceridade. Agora, veja, Israel, irmãos, a Israel foi dada as ordenanças, foi dada a Israel a lei, todos os mandamentos de Deus a Israel, para que eles guardassem a lei e que eles vivessem por ela. E nós lemos aqui, Deus falando ao povo, disse, agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os teus caminhos, e o ames,
e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E nós vemos, irmãos, a Bíblia nos fala que foi dado a Israel a lei, os sacrifícios, o sacrifício do cordeiro, dos bodes, dos touros, todos os sacrifícios. E aquilo serviu como uma pré-figura de Cristo, do sangue perfeito que viria posteriormente. E aquilo, eles deviam guardar aquilo, irmãos, com todo o seu coração, e fazer aquilo porque Deus havia ordenado. E a Bíblia nos fala, ela nos mostra que realmente eles guardaram aquilo como ordenanças. Mas chegou um momento em que eles perderam a sinceridade naquilo que eles estavam fazendo. Disse o irmão Brana que eles vinham e ofereciam o cordeiro. E aí então o pecador, a pessoa que vinha oferecer pelos pecados, aquele cordeiro, ele colocava as mãos sobre aquele sacrifício e ele se sentia arrependido, porque a vida estava saindo daquele pobre animal por causa dos seus pecados. E aí então ele ia para a sua casa justificado. Mas chegou um momento em que eles passaram a fazer isso como uma tradição. Eles faziam isso porque a minha família faz isso. Está vendo? Aqui Deus estava dizendo, um pouco mais adiante aqui, para que eles ensinassem aos seus filhos os mandamentos de Deus. E eles foram ensinando aos seus filhos, e aquilo foi passando de pai para filho, de uma família para outra, mas perderam a sinceridade. E no momento em que eles perderam a sinceridade naquele ato, aí então Deus disse através de Isaías, no capítulo 1 de Isaías, disse: as vossas festas solenes eu as abomino. Por quê? Porque eles haviam perdido a sinceridade. Eles haviam perdido aquele sentimento, irmãos, aquela dor, aquela tristeza pelos pecados. E disse o profeta que Israel serviu como uma sombra para nós. Eles servem de exemplo para nós. E por isso essas coisas têm que ser lembradas de tempo em tempo, que nós nunca venhamos perder o sentimento pelas coisas de Deus. Nunca venhamos perder a sinceridade ao vir ao culto. Eu estava lendo na mensagem Testemunhas, hoje à tarde, no parágrafo 57, o profeta diz o seguinte, ele diz: recordo, há muito tempo atrás, quando vínhamos aqui, no tabernáculo, tocavam Chegado à Cruz no piano. Quando o sino tocava e entravam, quase não havia um olho seco na igreja. Todos chorando suave e brandamente. Eu simplesmente gosto do modo antiquado, suave, dócil, o poder do Espírito Santo rompia. Que coisa, irmãos. Vocês conseguiram entender isso? As pessoas vinham ao culto, e aí então o piano estava tocando aquele hino, Chegado à Cruz, ou talvez fosse como aquele que nós cantamos na quarta-feira passada, Quero estar ao pé da cruz, onde rica fonte, corre franca e salutar de Sião o monte. E aquilo, somente o piano tocando suavemente, o profeta disse, quase não havia um olho seco na igreja. Por que, irmão Cláudio? As pessoas têm que se emocionar ao vir à igreja? Eu não digo que você tem que se emocionar, mas que venha com sentimento. Ou que quando nós lermos Isaías 53, aquilo cause um efeito em nossos corações. Aleluia! Aquilo possa trazer a nossa lembrança, a razão de nós sermos cristãos. Aleluia! Sim, a razão de nós sermos cristãos, irmãos, é porque houve um sacrifício, é porque houve uma morte terrível. Sabe, eu tenho algo comigo, irmãos, mas isso é algo particular meu. Quando eu venho na fila da ceia,
Eu gosto de lembrar de parte dessa escritura de Isaías 53. Quando eu mastigo o pãozinho, o pão asmo da ceia, eu lembro daquela parte que diz: ele foi moído pelas nossas iniquidades. Porque o profeta disse: você tem que fazer isso lembrando-se dele, lembrando-nos do Senhor. Você tem que vir com sentimento, com sinceridade. Aleluia. Oh, quando nós erramos, que isso cause tristeza, que isso cause dor em nossos corações. Esse verdadeiro sentimento cristão. Oh, que Deus nos ajude a sermos melhores. Louvado seja Deus. Mas veja, eles perderam a sinceridade. Vamos ler aqui nessa mensagem, Todas as Coisas, parágrafo 41. Finalmente, agora, isso era maravilhoso no começo, mas por fim tornou-se uma tradição familiar. Tenho certeza que vocês sabem o que quero dizer. O judeu ia oferecer seu sacrifício só porque a família fazia isso. Isso era uma tradição. E quando ele se aproximava, dizia: um momento, creio que pequei, eu percebo, isto é certo. Bem, vou pegar um cordeiro, ir até lá, veja, não houve tristeza segundo Deus por seu pecado, foi só um ritual, apenas uma forma ritualística de levar seu animal para a oferta. Ele nunca obteve nada com isso, porque nunca colocou nada nisso. No entanto, ele estava obedecendo a comissão de Deus através de sua palavra, mas não se aproximava no significado real da palavra. Ele a estava obedecendo. Veja, ele estava obedecendo a palavra de Deus. Fundamentalmente, ele a obedecia, mas sinceramente, ele não a obedecia. Portanto, era só um ritual, seguindo uma tradição. Posso parar aqui um minuto, disse o profeta. Vocês percebem o que estou enfatizando dia após dia e noite após noite? Não é que eu tenha algo contra metodistas, batistas, presbiterianos ou denominações. É porque vocês estão perdendo a sinceridade. Aquela coisa que deveriam ter em sua adoração. Que coisa, irmãos! Oh, isso devia nos fazer tremer, irmãos. Aleluia. Veja, ter na sua adoração, isso simplesmente se torna uma tradição familiar. Quando vamos à igreja e nos é perguntado: você creu que nasceu de novo? Sim, claro. Sim. Você crê no sangue do... Oh, claro, eu aceitei, vem. Não há nada de sincero nisso. Quando ele vai apresentar sua oferta pelo pecado e toma comunhão, ele simplesmente a toma de qualquer maneira. Quer esteja fumando, bebendo, saindo com a esposa de outro, ou mulheres agindo de qualquer maneira, eles vão tomar a comunhão. Quando você percebe que a Bíblia diz: se alguém comer desta carne e beber deste sangue indignamente, é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Perdemos a sinceridade, há algo errado conosco, nossa festa solene não é mais como era antes. Veja, eu gosto de testemunhos, eu gosto de música e de todas essas coisas, mas não é só isso. É necessária a pregação da cruz, é necessária uma circuncisão do Espírito para trazer vida. Amém, irmãos? Vocês estão acompanhando a leitura da palavra? Foi aí que nossa sinceridade desapareceu. Já faz algum tempo que notamos a grande sinceridade. Quando um homem sabe que é errado que essas coisas se infiltrem em sua igreja, e mesmo assim não lhes fala sobre isso, onde está essa profunda sinceridade? Um ministro me disse: você vai perder seu ministério. Disseram para o irmão Branco. Eu respondi: Deus me deu esse ministério. E se pregar a palavra de Deus fizer com que eu o perca, então eu perdi o barco em algum lugar.
Deus honrará a sua palavra. Ele está esperando por isso. Amém? Agora, veja, essas coisas são ditas, irmãos, não são para ferir, não são para machucar, não são para desonrar alguém, mas é para nos sacudir um pouquinho e dizer: acorda, espere, preste atenção o que você está fazendo. Eles estavam obedecendo a Deus, fundamentalmente estavam obedecendo a Deus. Sabe, irmãos, e eu me recordo, eu estava pensando ali atrás um pouco, agora há pouco, certa vez eu estava numa reunião, há muitos anos atrás, foi quando o pastor João Soares foi consagrado ao ministério. Foi em Porto Alegre. O irmão, nosso saudoso irmão Gedi e a irmã Isabel ainda moravam lá em Cachoeirinha. Lá. E eu lembro que nessa reunião interna, que eu pude participar, foi colocado até mesmo para pastores e ministros, foi usado o exemplo do lava-pés, do ato do lava-pés. Nós precisamos colocar o coração ali, no ato do lava-pés. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos ajoelhamos e apenas o corpo desce, mas não tem coração ali. Mas para que o lava-pés possa realmente ser um ato, um símbolo de humildade, você tem que pôr o coração ali. Coloque o seu coração, coloque sua alma ali. Você vai colher os benefícios daquele ato, irmãos. E eu lembro que uma vez foi falado, e eu sou testemunha disso. Se você tem qualquer problema com qualquer irmão, alguma rusgazinha, alguma coisa, e você deseja acertar isso, convida ele para fazer o lava-pés. Mas faça com o seu coração. Faça com a sua alma. E Deus vai fazer a obra. Tenha certeza disso. Por isso, coloque todo o teu coração, toda a tua alma em tudo que tu fizeres para Deus. Você vai cantar um hino? Coloque o seu coração ali. Você vai pregar? Coloque o seu coração, coloque sua alma ali. Você vai vir trazer a sua oferta, fazer sua oração, fazer seu sacrifício, coloque seu coração ali, coloque sua alma ali. Deus vai se agradar disso. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos um pouquinho mais adiante aqui. A sinceridade desapareceu da igreja. Eu não digo de toda ela, graças a Deus. Não foi de toda ela. Mas da maioria, a sinceridade se foi. As pessoas não podem mais ouvir isso, elas não querem ouvir, preferem alguém que tenha mais polidez. Elas não querem isso, bem como foi naquela época, também é agora. Mas Deus lhes enviou Isaías e ele foi muito claro. Ele lhes disse que eles haviam feito. Leiam Isaías capítulo 1, quando forem para casa. Ouçam aquele profeta pregar. Ele lhes disse que era um fedor. Isso é forte, perdoem-me. Em outras palavras, Deus não queria o sacrifício mal cheiroso deles. Um sacrifício que o que haviam feito? Eles haviam contaminado o seu sacrifício. Eles o contaminaram porque realizaram sem sinceridade. Não estava obtendo nenhum resultado. Ele disse: suas tradições, ao virem com suas tradições, eles anulavam o poder dos seus mandamentos. Hoje nossa tradição está tirando o poder da nossa adoração, nossa própria tradição. E dizemos: isso fere os metodistas e batistas, são os pentecostais, somos todos nós juntos. Irmãos, isso é duro, isso é forte. Eu quando li isso me pegou, irmãos. Isso nos convida a fazer um exame. Como disse o profeta, vamos fazer um inventário de nossas vidas. E eu me coloco junto, irmãos. Não pense que, irmão Cláudio está tentando... Não, eu me coloco junto nisso. Eu quero aprender de Deus.
Hoje nossa tradição está tirando o poder da nossa adoração por nossa própria tradição. E dizemos, isso fere os metodistas e batistas, são os pentecostais, somos todos nós juntos. Por sua tradição tem perdido o poder, não porque não o fizeram. Sim, dizem, Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Correto? Mas fizemos disso uma tradição. Eles cheiram mal diante dele, vejam a razão. O adorador vinha e fazia isso apenas como um ritual. E somos culpados de fazer a mesma coisa. Fazemos disso um ritual, embora seja um mandamento de Deus. Está vendo? Em outra parte aqui, eu não marquei, o irmão Brana diz, às vezes as pessoas são batizadas, elas ainda são pecadores, fumando, bebendo, mentindo, fazendo tudo que é errado, e são batizadas e são trazidas para o corpo da igreja, quando na verdade elas deviam ter um arrependimento real, genuíno, uma verdadeira conversão, e só depois serem batizadas. Por exemplo, recentemente, quando nossos movimentos começaram, e Deus começou a acrescentar algo a eles, e nós seguimos com isso, fizemos disso uma tradição, e isso perdeu seu poder. Em vez de unir a irmandade, isso separou. Às vezes fazemos isso apenas por uma tradição, sem sinceridade necessária. É preciso entrar na festa de Deus com sinceridade. Sem sinceridade verdadeira, sem tristeza profunda pelos pecados, as pessoas chegam ao altar e muitas delas apresentam muita música, dançam um pouco, batem palmas, talvez corram de um lado ao outro pelo corredor e talvez falem em línguas. Agora, eu creio em falar em línguas, creio em correr de um lado para o outro nos corredores, creio em bater palmas, mas se não houver algum sentimento por trás disso, se não houver alguma sinceridade de que Jesus Cristo purificou, não faça porque a senhorita Jones o fez, mas faça-o porque há algo pulsando em você. Aleluia! Algo pulsando em você. A tristeza por seus pecados e o gozo da vitória que você compartilha na ressurreição do seu sacrifício. A evidência de sua segurança eterna. Como você pode não ser sincero nisso? Aleluia! Oh, irmãos, eu já começo a me sentir melhor aqui, irmãos. Aleluia! Eu creio que um homem pode gritar e não ser salvo. Creio que ele pode correr e não ser salvo. Creio que ele pode falar em línguas e não ser salvo. Creio que ele pode fazer qualquer uma dessas coisas e não ser salvo. Mas não se pode julgar todo mundo que faz isso. O outro lado diz, não há nada nisso. Mas há alguém sincero nisso. Aleluia! Há alguém sincero nisso. Há alguém que obteve os resultados genuínos. Porque o fez com sinceridade, com base em sua fé no sangue derramado, e ele obteve a coisa certa. Aleluia! Sim, há um verdadeiro cristão que corre, que pula, que fala em línguas, que regozija, que dá glória a Deus. Há aqueles que imitam, sim, mas há coisa genuína, irmãos. Mas você quer sentir o sentimento genuíno nessa noite? Então vem em sinceridade. Disse o profeta, o culto começa em sua casa, quando você já vem no espírito da adoração. E então você se assenta nesses bancos, você não está preocupado se está escuro, se está chovendo lá fora, você não está preocupado se o irmão veio ou não veio, mas você está entrando no espírito. E ali mesmo no banco você começa, às vezes em voz baixa, dizendo, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus, baixinho, mas o que você está fazendo? Você está entrando no Espírito, você está entrando no Espírito, e aí, então quando o líder de cântico vem aqui e começa a louvar, oh, ele não precisa ficar manivelando, a igreja vem junto,
A igreja entra na atmosfera. Aleluia. E disse o profeta aqui nessa mensagem, ele diz: a sinceridade traz o poder de Deus à cena. Aleluia. Você quer ver o poder de Deus entrar em cena? Então venha sincero, venha com seu coração temendo, tremendo diante de Deus, chorando se for preciso, mas venha sincero diante de Deus. Aleluia. Eu creio que foi na mensagem Testemunhas, o profeta disse: o diabo, irmão, muitas vezes ele vem e ele empurra um monte de coisa em você. Mas ele disse: mas graças a Deus que Deus também tem os seus empurrões. E qual que é o maior empurrão que Deus pode dar? É a pregação da palavra, é a pregação do evangelho no poder da ressurreição. Aquilo te traz a empolgação, aquilo te traz alegria, gozo. Aleluia. Quando uma igreja vem no Espírito, irmãos, o pregador já sai dali de dentro sentindo a atmosfera. O líder de cântico já sente quando a atmosfera desce na igreja. Quando vem o povo em sinceridade, Deus age, irmãos. Nós somos testemunhas disso. Aleluia. Deus. Isaías lhes falou claro e declarou: Deus disse que está escondendo o seu rosto de suas orações. Vocês têm uma forma ritualística, ainda que seja verdade, veja, irmãos, nós não podemos nos contentar porque nós temos a verdade. Nós temos a verdade, mas ainda assim nós precisamos ser sinceros com essa verdade. Aleluia. Veja, Deus, se as pessoas meditassem nisso, daria início a um Pentecostes. Que coisa, irmãos, isso é o profeta de Deus nos falando. Se as pessoas meditassem nisso, daria início a um Pentecostes. Deus disse que embora vocês estejam corretos na palavra, mas se não o fizerem com amor e sinceridade, Deus disse que esconderia seu rosto e não ouviria suas orações. É desse jeito. É desse jeito. Eu já ouvi o profeta falar, vocês já devem ter lido, já devem ter ouvido ele falar. Ele disse: uma pessoa pode estar sinceramente errada. Amém? Quantos já leram isso? Uma pessoa pode estar sinceramente errada. Agora, se ela for realmente uma pessoa sincera, quando ela se dá conta que ela está errada, Deus pode tratar com ela. Deus pode fazer uma obra no coração dela. Está vendo? Você diz: você está tomando o Antigo Testamento, irmão Brana. Tudo bem. Vamos tomar o Novo Testamento? 2 Timóteo capítulo 3, o Espírito Santo nos advertiu que nos últimos dias a igreja se afastará da sinceridade e da fé. Eles teriam uma aparência de piedade, mas negariam o poder que acompanhava a coisa certa. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Sim, Senhor. Deus odeia uma religião sem poder. E qualquer religião hoje que não tenha Cristo é sem poder. Mas qualquer religião em que Cristo esteja, está sob seu próprio sangue e tem poder nela. Você diz que Deus odeia uma religião sem poder? Ele disse: vossas festas solenes são um mau cheiro. Acho que ele as odeia. Ele disse: isso me deixa enojado. E lembrem-se, ele disse a essa rica igreja de Laodiceia: porquanto vocês são mornos, em outras palavras, vocês me provocam náuseas, eu os vomitarei da minha boca. E chegamos a esta era. Deus envie-nos um Isaías para cortar a coisa em pedaços.
apresentá-la diante do povo, que clame e não poupe, você acha que ele seria aceito? Certamente que não, mas ele clamaria do mesmo jeito. Amém. Louvado seja Deus. Ele clamaria do mesmo jeito. As festas solenes são um mau cheiro. Deus odeia a religião sem poder. Tem que ter poder, tem que ter sinceridade. Aleluia. A sinceridade traz poder. A sinceridade traz adoração perfeita, verdadeira. Não formalismo, mas uma adoração genuína. Aleluia. Oh, irmãos, é disso que nós precisamos. Nós não precisamos vir aqui fazer um ritual apenas, irmãos. Nós não precisamos vir à igreja e nos alegrar simplesmente com os cânticos e ouvir um bom sermão e irmos para casa, as mesmas pessoas. Mas nós precisamos vir aqui, irmãos, e sair testificando que os nossos corações ardiam na pregação da palavra. Oh, e sair daqui transformados pelo poder de Deus. Nós queremos vir aqui, irmãos, e nós queremos ver o poder de Deus sendo derramado, paralítico sendo curado. Queremos ver o leproso, nós não vemos leproso, nós queremos ver o canceroso ser curado. Sim, mas isso vem através do poder de Deus. Mas o que traz o poder é a sinceridade, é uma adoração verdadeira, é vir com o coração quebrantado. Mas muitas vezes, irmãos, sejamos sinceros, muitas vezes nós achamos que porque nós pagamos o nosso dízimo, nós cumprimos com o nosso dever cristão. Que isso é tudo que Deus requer. Muitas vezes nós achamos que, se eu for no culto no final de semana, está tudo certo, cumpri com o meu dever cristão. Não, não. Você tem que vir sincero, ou então você não vai obter resultado nenhum disso. Aleluia. Uma adoração verdadeira, genuína e poderosa, para saber que você passou da morte para a vida. E você sabe quando passou da morte para a vida. Você sabe. Aleluia. Deus deseja manifestar sua palavra por meio de seu poder. E quando a igreja nega seu poder, como pode ele manifestar e confirmar sua palavra? Quando a igreja explica isso de forma diferente e diz que é para outro dia, e algo assim, como pode Deus que quer cumprir sua palavra e manifestá-la entre as pessoas, e as pessoas a negam que ele o faça? Mesmo assim, elas fazem todos os rituais. Veja, cumprindo com os rituais, mas de forma mecânica, de forma fria, indiferente. Mas que Deus ajude a cada um de nós, irmãos. Que Deus fale com cada um de nós, que Deus sacuda, venha e nos chacoalhe, e nos chame a atenção cada vez que nós entrarmos aqui. Que possa haver um verdadeiro sentimento, um verdadeiro quebrantamento em cada coração. Agora, o verdadeiro, antes que haja um reavivamento, tem que haver um quebrantamento. Diz o profeta aqui nessa mensagem, ele diz, é como exatamente como o chão. Se você vai ter uma lavoura, irmão Wright, tem que quebrar o seu solo primeiro, revirá-lo todo, e então plantar sua semente e ela brotará. Depende do tipo de semente que você plantar. Então, enquanto está quebrado, assim, enquanto a lavoura está, o chão está todo quebrado, é hora para plantar a semente. E quando você vem com seu coração quebrantado, Deus, perdoa-me, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Como aquele publicano no altar, ali no templo, ali. A Bíblia nos fala que ele orava. Ele ouvia aquele fariseu dizendo, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano,
porque eu não sou como os demais homens pecadores, dou o dízimo de tudo e não sei o que e tal, e tal, e tal. E o publicano, ouvindo aquilo, a Bíblia nos fala que ele ia se arrependendo cada vez mais, dizendo: misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E se quebrantando, e arrependido, e triste por seus pecados. E Jesus disse que ele saiu dali justificado. Ele saiu dali justificado. Então veja, antes da justificação, antes de você ser abençoado, tem que haver um quebrantamento. Antes que haja um reavivamento, tem que haver um quebrantamento. E disse o irmão Brana certa vez, ele disse, não recordo a mensagem, creio que era a mensagem Humilha-te. Ele diz: o que o Tabernáculo Brana e eu junto com ele precisa, não é de um avivamento, mas de uma matança. Uma matança do eu. Ou seja, um quebrantamento, irmãos. Um arrependimento. Para que possa haver um reavivamento, tem que haver um quebrantamento. E isso só vem por meio de uma vida, algo sincero. Por isso eu digo, eu repito para você nessa noite: coloque todo o teu coração e a tua alma a serviço de Deus. Amém? Quando você vier, quando você fizer qualquer coisa para Deus, coloque todo o seu coração nisso. Não faça de maneira como se você estivesse cumprindo um ritual, cumprindo com o seu dever, por mais que seja o seu dever, mas guarde esse dever com sinceridade. Amém? Todas as coisas espirituais, tudo que você pode fazer, tem que ser feito com sinceridade, ou então você não obterá resultados disso. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Glórias ao Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. É disso que nós precisamos. É disso que eu preciso, irmãos. Eu reconheço, eu preciso ser mais sincero. E eu creio que cada um de nós precisa ser mais sincero, sem exceções. Não há exceções, irmãos. Não há um mais santo que o outro. Todos precisamos ser mais sinceros, para que Deus possa trabalhar em nosso meio, para que o poder de Deus possa ser manifestado em nosso meio. Temos que vir em sinceridade. Vamos pedir a Deus nessa noite que Ele possa nos ajudar a sermos mais sinceros. Quantos querem orar comigo nessa noite? Amém? Senhor Deus, Pai Celestial, Tu olhas, Senhor, das alturas do Teu trono de glória nessa noite, Pai, e vê cada mão levantada, Senhor, da Tua igreja nesta noite, Pai. Oh Deus, há um sentimento em cada coração, Senhor, após ouvir a Sua palavra, Pai, pedindo, Senhor, que venhamos em sinceridade, Senhor. É isso que o Senhor requer de nós, Pai. E há um desejo, Senhor, em cada coração, Senhor, nessa noite, de ser mais sinceros, Pai. Oh Deus, de Te servir com tudo que há em nossos corações, em nossas almas, Pai. Oh Deus, quando nós virmos para o culto, Senhor, que possamos vir com sinceridade, Senhor Deus. Deus, que quando nós orarmos ao Senhor, que possamos fazer com tudo que há em nossos corações, Pai. Oh Deus, não preocupando em usar belas palavras, não preocupando, Senhor, com aquele que está ao nosso lado, Pai, mas olhando para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé, Pai. Oh Deus, ajuda a Tua igreja, Senhor, que haja esse sentimento, Senhor Deus, quando nós orarmos, quando nós adorarmos, Senhor, que possa haver um sentimento em cada alma, Senhor, em cada coração, Senhor Deus. Que quando o pecador entrar por essas portas, Pai, que ele possa ver a diferença, Senhor Deus. Que possa ver, Senhor, que aqui há uma diferença em nosso meio, Pai. Que não há apenas barulho, que não há apenas emoção, que não há apenas formalismo, Senhor, que aqui existe o poder do Senhor em nosso meio, Pai. Oh Deus,
que possamos ver com nossos olhos, Senhor, a Tua glória seja sendo derramada sobre a igreja. Ó Deus, que o enfermo possa ser curado, Senhor, que o pecador possa ser salvo, Pai. Ó Deus, que a Tua glória possa ser derramada sobre a Sua igreja, Senhor. Dá-nos, Senhor, um reavivamento, Senhor. Traz, Senhor, aquele sentimento que havia, Pai, no começo, Pai. Ó Deus, quantas vezes, Senhor, quantas vezes nós ouvimos testemunhos, Pai, das pessoas dizendo, Senhor, que caminhavam 10, 15, 20 quilômetros para ir ao culto, Pai. E vemos e ouvimos esses testemunhos, Senhor. Mas hoje nós olhamos e muitas vezes não há desejo de vir ao culto, Pai. Há tantos bancos vazios, Senhor. Mas que esse sentimento possa ser restaurado em cada coração. Que haja um desejo de Te adorar, Senhor. Que haja um desejo de Te servir melhor. Ó Deus, restaura, Senhor, esse sentimento na Sua igreja. Eu desejo ser mais sincero, Pai. Eu desejo ser melhor do que eu tenho sido até aqui, Pai. Ajuda cada um dos Teus filhos nessa noite, Senhor. Continua falando aos nossos corações, Pai. Continua, Senhor, fazendo a obra em cada coração, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor.